Os Estados Unidos tinham condições de receber uma Copa do Mundo? Vou te contar um pouquinho de como foi a minha experiência na Copa do Mundo de clubes por lá no ano passado. Isso aqui é Flamengo! Eu assisti jogos em 2 estádios lá, no Lincoln Financial Field, que fica na Filadélfia, inclusive a seleção brasileira joga lá nessa sexta-feira, e no Camping World, que fica em Orlando. Para começo de conversa, eu devo dizer que a FIFA parece ter flexibilizado um pouco o seu rigoroso padrão. Os estádios de lá não parecem ter passado pelo mesmo tipo de exigência que os daqui passaram em 2014. Por exemplo, boa parte deles não tem cobertura, esses 2 mesmo não tem. E aí o público fica exposto à chuva e ao sol e a tudo mais que vier. Isso foi a razão, inclusive, de algumas interrupções em partidas. Teve um jogo do Chelsea que ficou mais de 2 horas parado, o Chelsea-Benfica. O Benfica fez um gol depois dessa paralisação, faltando pouquíssimo tempo, e aí o jogo foi para prorrogação. Ou seja, o título de campeão do mundo poderia até ter ido parar em outras mãos se o Chelsea tivesse sido eliminado nesse jogo. E para os espectadores, isso pode ser especialmente perigoso nessa época do ano que faz muito calor lá nos Estados Unidos. O Lincoln ainda tinha alguns assentos da parte lá de cima cobertos. O restante era tudo aberto. E no Camping World, pior ainda, 100% sem cobertura. Outra coisa que é meio esquisita é que os estádios de lá são feitos para futebol americano. Como o campo do nosso futebol é um pouco maior, a FIFA precisou expandir esse gramado, mas o estádio, claro, não expande. Então tem muito ponto cego. Tem vários assentos em que não dá para ver nada da lateral do gramado. De estrutura dentro dos estádios, eu acho que o Lincoln leva muita vantagem. Ele é muito novinho, com escadas rolantes, com tudo funcionando perfeitamente. É a casa do Philadelphia Eagles. Já o Camping World pareceu um pouco mais antigo, deixou um pouco mais a desejar nesse ponto. No Lincoln também havia muito mais oferta de comida e bebida que no Camping World. Além de ter mais opções, a quantidade também fez diferença. Lá no Camping World, em Orlando, já não tinha mais comida depois do jogo. Os preços são bem salgadinhos, viu? Um cachorro-quente e um refrigerante lá dá mais ou menos uns $20, isso no ano passado. Para a Copa as coisas devem ter aumentado ainda mais. Em questão de acesso, muita gente falou do MetLife, que vai ser o estádio da final da Copa, que é impossível chegar lá andando porque se atravessa uma rodovia gigantesca e o trem disparou de preço, né? Está chegando a quase $100. Mas no Lincoln Financial Field é muito de boa de chegar, a rede de transporte da Filadélfia é muito boa, com metrô, com ônibus. No Camping World eu não posso dizer a mesma coisa, porque Orlando é uma cidade muito difícil se você não está de carro. E aí eu tô falando para você preparar o bolso mesmo, porque você vai gastar por baixo aí uns $100 nesse deslocamento de Uber. Outra coisa que me chamou a atenção também é que a Ticketmaster, que foi quem vendeu os ingressos da Copa do Mundo de Clubes no ano passado, não deixava fazer prints da tela para o ingresso. Você tinha que estar com o aplicativo dela aberto para que ele fosse atualizando. Isso é uma segurança, mas é uma preocupação para quem não está com internet ali na porta do estádio. Lembrando que muita gente deixa a internet mais difícil de ser acessada. Então, algumas vezes eu tive que tentar conseguir ali, eu fiquei nessa dificuldade de conseguir acessar o meu ingresso para entrar no estádio. Isso faz também com que longas filas se formem. No Lincoln eu consegui o Wi-Fi gratuito do próprio estádio. No Camping World ele não funcionou. E aí uma outra questão que está sendo colocada é sobre a política imigratória dos Estados Unidos, que está muito preocupante nesses anos de governo Trump. E eu devo dizer a vocês que no Camping World, em Orlando, na Flórida, que é um estado com muito mais imigrantes, eu vi carros do ICE. Só que eu vi porque um Uber, que era brasileiro, me indicou e falou, esses são carros do ICE. Eu não sei se na Filadélfia, eu só não consegui identificar quais eram. Mas em Orlando tinha muita gente do ICE na porta do estádio. E fora isso, tem o clima de Copa também, né? Nos Estados Unidos, o futebol não é tão valorizado, não é tão reconhecido assim. E a Copa do Mundo de Clubes no ano passado também era um torneio que estava começando. Então, nenhum norte-americano sabia do que se tratava. Parecia que eu estava indo para um congresso de jogadores de sinuca amadores à meia-noite. De tão insignificante que foi o torneio para eles. Eu vi muita gente falar que a Copa do Mundo também está assim, mas a Copa do Mundo é um evento muito mais global, então eu imagino que eles já estejam pelo menos um pouquinho mais ligados. Bom, essas foram um pouquinho das minhas impressões por lá, não quero estimular nem desestimular ninguém, quero só compartilhar o que eu vivi. Para mim, eu digo que valeu muito a pena, foi incrível ver o Flamengo ganhar do Chelsea, e tenho certeza que quem está na Copa do Mundo também está curtindo bastante, mas eu acho que a FIFA flexibilizou demais, foi muito boazinha com os Estados Unidos, né? Coisa que ela não foi com a gente. Então é isso, essa é uma página de conteúdo de viagem. Se você gostou, continua por aqui, vai ser muito bem-vindo, vai ser muito bom ter a sua presença. Manda esse vídeo para outras pessoas, de repente para alguém que está lá nos Estados Unidos. Me conta um pouquinho se você foi para a Copa do Mundo de clube, se você está na Copa do Mundo de seleções esse ano, como é que tem sido a sua experiência.